Olá, eu sou Norberto Classe. Essa é a Conversa com a Bíblia. Nós estamos tratando e já conversamos em diversos encontros presenciais sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E como nossos encontros presenciais estão em recesso, agora no final de 2024, eu resolvi gravar esse vídeo, essa aula, ou esse encontro, tratando de assuntos que fecham ou que concluem todos os pensamentos, aquilo que eu gostaria de colocar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, para numa próxima oportunidade nós continuarmos com outro livro. Pois bem, vamos lá. A carta de Paulo aos Colossenses, especialmente o capítulo ou 4, 3, a partir do versículo 5, que é o que nos interessa hoje, diz o seguinte: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E agora sim, o que nos interessa a partir de hoje aqui, a partir de agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Muito bem, um texto muito interessante, bastante intenso, intencional, inclusive. O que eu quero deixar claro aqui com relação a isso é sempre o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos conversando, lidando aqui, e Paulo lida com isso, com uma situação bastante complicada. Diversos intrusos, é assim que nós estamos chamando aqui, se infiltraram na igreja por meio de falsos ensinos, de falsos mestres, falsos profetas, falsas pessoas, e tudo isso estava desalinhando ou desajustando a vida cristã dos habitantes ou dos membros da igreja de Colossos e região, também Laodiceia e Herápolis. E nós já tratamos várias vezes os nossos encontros sobre o formato, a configuração desses intrusos, e bem como no nosso último encontro, tratamos da forma que Paulo instrui ou exortou, admoestou, conforme a palavra que nós usamos aqui, os membros da igreja a combaterem, não é, ou se oporem a esses intrusos, ou seja, que é revestir-se de Cristo ou da nova criação, da nova pessoa que veio a partir de Cristo. Paulo defende com muita veemência, com argumentos cristológicos, ou seja, com uma descrição dos atributos de Jesus como Cristo, não é? Já no capítulo 1, e já tratamos isso longamente e repetimos isso várias vezes também, mas convém ressaltá-lo ainda, não é? Para Paulo, há uma centralidade na sua mensagem, nos seus argumentos, que se baseiam basicamente naquilo que Jesus veio a realizar como Cristo. Não é? E Paulo argumenta que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Eu estou resumindo aqui. Cristo, ou nele, em Cristo, reside toda a plenitude de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus representa no universo, no seu caráter, na sua personalidade, essa plenitude, ou todo de Deus está configurado ou personificado na pessoa de Jesus como Cristo.
Cristo é também descrito no capítulo 1, versículo 15, como o primogênito de toda a criação, é também o cabeça do corpo da igreja e é o princípio ou o primogênito de entre os mortos. Então, esses 5 aspectos aqui correlacionados a respeito da pessoa de Cristo são, na verdade, uma defesa contra os argumentos destes intrusos. Não é que encontraram diversos caminhos alternativos para alcançarem algum favor de Deus, o que nós sabemos que é completamente inútil, mas que estavam, pelos seus próprios meios, pelas suas mensagens, pregações, proclamações, né, desajustando ou corrompendo, desconfigurando todo o caminho de Cristo estabelecido nas Escrituras e nos ensinos de Paulo. Sabemos também que a igreja em Colossos recebeu a mensagem do Evangelho por meio de Epáfras e diversos outros cooperadores mencionados, inclusive aqui na carta, e que não foi pessoalmente Paulo quem constituiu, quem estabeleceu essa igreja. Mas, de certa forma, o seu ensino estava lá. Não é? Os cooperadores de Paulo andam de acordo com a doutrina, o ensinamento, a centralidade que Paulo muito bem determina ou estabelece no seu próprio ministério. Então, todas as propostas desses falsos profetas, né, desses intrusos, são caminhos alternativos que expõem ou que exaltam o conhecimento e as obras humanas e desfocam a realidade do reino de Deus e especialmente a realidade que está em Cristo, conforme Paulo muito bem coloca nesses argumentos. Então, o modus vivendi, ou a forma, a cultura para combater essa heresia, fundamenta-se, como disse, em Cristo e seus atributos. E a maneira de nós medirmos, não é, o nosso compromisso com esse senhorio de Jesus Cristo, ou seja, a nossa submissão a estes atributos de Jesus como Cristo e como o Senhor, que é um dos aspectos mais importantes da defesa de Paulo, em outras cartas inclusive, é verificar se nós estamos vivendo dessa forma. Então, a partir do capítulo 3, versículo 12, Paulo continua a expor o argumento de que nós devemos nos vestir ou revestir, que é literalmente trocar de roupa, ou seja, abandonar o catálogo de vícios, todas as obras mencionadas nos versículos anteriores, e nos revestir do novo, ou seja, da nova criação que veio por Jesus Cristo, do novo homem, que se refaz segundo uma revelação do próprio Cristo e segundo a imagem do próprio Cristo. Esse aspecto nós desenvolvemos no encontro anterior, que está disponível no YouTube, na Conversa com a Bíblia número 6. Aqui, então, ele coloca para a exortação, né, a admoestação, de nós nos revestirmos, assim como a igreja em Colossos, como eleitos de Deus, santos e amados, de diversas virtudes. Então, primeiramente, nós precisamos entender aqui o que significa, ou o que Paulo quer dizer com esta eleição. Nós não queremos defender aqui nenhuma tese nem outra a respeito do assunto, né, da predestinação. Eu penso, e eu acho que isso é pensamento comum, que toda a humanidade tem um destino estabelecido por Deus, que é a salvação. Ou seja, toda a humanidade está destinada para a salvação. É evidente que Deus, que criou todo o universo, não deseja que ninguém fique de fora. Agora, é óbvio que não sei como isso vai se estabelecer em algum momento. Nem todos experimentarão a salvação. Como Deus vai resolver isso? Não sei. A eternidade vai nos responder. Outro aspecto, que todos aqueles que foram salvos também são chamados para a obra, ou seja, são como que destinados, então, para um propósito que é a própria obra de Deus. E todos os chamados são, então, eleitos para um propósito de Deus. E eu penso que isso aqui, esse é o pensamento que está rondando a mente de Paulo quando ele escreve essa palavra elecos, ou seja, eleitos, né, electos, eclectos, para justamente chamar a atenção dos colossenses e a nossa para o seguinte: nós fomos salvos, somos destinados à salvação, fomos chamados para uma obra que é o próprio reino de Deus, é a ação de Deus no meio da humanidade, na terra em que vivemos, e existe uma eleição, um propósito. Então, ao invés de, e esse é um pensamento interessante aqui, que eu acho que Paulo quer dizer, e se não, nos serve de exortação. Ao invés de ficarmos ocupados
em procurarmos caminhos alternativos de como agradar a Deus, de como alcançar alguma coisa diante de Deus, né, Paulo foca muito mais o pensamento naquilo que está proposto por Deus para a nossa vida. Uma vez que ele tratou em Cristo Jesus de nos proporcionar a salvação, ou seja, não há mais nenhum sacrifício possível, não há mais necessidade de qualquer sacrifício, uma vez que a salvação já está garantida, por causa da fidelidade de Jesus Cristo e por causa da nossa declaração de fé nisso. Então, Paulo diz o seguinte: olhe para aquilo que nós fomos chamados e eleitos para fazer. Nós fomos destinados à salvação, estamos salvos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Muito bem, agora existe uma obra para realizar. Nós estamos aqui para servir ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, recebemos como dignatários a responsabilidade de continuar aquilo que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Essa é a nossa grande missão, não é? A nossa grande comissão. E para isso, Deus estabelece um propósito ou nos elege para determinados aspectos do reino de Deus. Já conversamos várias vezes sobre isso, ou seja, nós fomos escolhidos por Deus para realizar determinadas obras no reino de Deus, nesta geração, no lugar onde estamos, enfim, é o que nós chamamos de propósito, de chamado, de visão, destino profético, seja lá que nome que nós dermos para isso. Fato é que a eleição aqui, né, é o foco que Paulo quer dar para aquilo que está proposto da parte de Deus, do coração de Deus, para cada membro da igreja em Colossos. Então, ele continua, inclusive, argumentando o seguinte: como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, a santidade, apesar de ela não estar completa, e isso é um assunto que vamos deixar para um outro aspecto, né, essa santidade realizada, ou santidade escatológica, total, perfeita, enfim, remete ao pensamento, ou a palavra, aliás, remete ao pensamento da libertação do povo de Deus do Egito. E assim como a eleição, ou seja, lá atrás, na história de Israel, se olharmos para o Antigo Testamento, especialmente o livro do Êxodo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Deus, Israel, a nação de Israel, do Egito, ele elegeu um povo para ser um sacerdócio real, uma nação santa, um sacerdócio, ou um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Ou seja, existia um propósito estabelecido para a nação de Israel. Da mesma forma, né, Paulo sintetiza esse pensamento e diz o seguinte: ei, nós somos também eleitos como povo de Deus, fomos inseridos no reino de Deus, fomos salvos por Jesus Cristo, e agora temos obrigação de cumprirmos aquilo que nos está destinado, estabelecido por Deus, e a santidade, evidentemente, faz parte disso. Ou seja, nós não podemos viver como queremos. Existe um padrão de comportamento, de cultura, de estilo de vida estabelecido pelo próprio Deus, que nos afasta, que nos separa de toda e qualquer obra que não venha da parte de Deus. Aliás, esse é o pensamento primário com relação à palavra santidade, que é separar, né? Em outros aspectos, em outros pensamentos, outros textos, Levítico, por exemplo, né, é uma separação entre aquilo que é santo e profano. Ou seja, algumas coisas são consideradas puras, outras impuras. Deus estabelece um padrão e deseja que o seu povo eleito, salvo, viva de acordo com esse padrão. Né? Então, separado, assim como Israel deveria viver separado de todos os costumes daquela época, Deus estabelece que nós, como cristãos, também nos separemos de ações idólatras, pagãs, místicas, etc., que eram praticadas ali na igreja em Colossos e eram praticados pelas nações que habitavam na terra de Canaã, que viria a ser a terra prometida para a nação de Israel. Então, o mesmo pensamento de santidade, de nação santa, está estabelecido aqui. Ou seja, santidade é contato sem contaminação. O próprio Senhor Jesus declara na sua oração chamada assim de sacerdotal, João capítulo 17, ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque é impossível, não é? Mas que eles sejam libertos ou livres daquilo que o mundo oferece. Então, santidade, ou nação santa, ser santo, na verdade, não é isolamento, senão nós estaríamos pregando aqui o monasticismo e
sugerindo que cada um procure um mosteiro, né, e fique ali isolado de toda influência externa, e para ver se de alguma forma alcança a santidade, o que não será possível. Então, santidade não é isolamento, é não amar o mundo, ou seja, não se deixar contaminar por aquilo que diante de Deus é profano, ou seja, é impuro. E ainda há um terceiro elemento aqui, nesse mesmo contexto, que diz o seguinte: como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, existe um amor envolvido, né? Que é uma parte, um dos atributos de Deus. Não posso dizer que é o mais importante, senão eu estaria diminuindo os demais. Mas é certamente um dos mais incisivos atributos da parte de Deus, que nos conduz ou que nos permite alcançar a salvação e de toda a humanidade. E, evidentemente, se nós fomos salvos pelo amor de Deus, se nós fomos alcançados pela graça de Deus, que é uma demonstração do seu amor, do seu afeto em Jesus Cristo, é uma demonstração do amor que Deus tem para com o mundo, é evidente que eu e você precisamos retribuir isso de alguma forma. E aí a Bíblia nos ensina até mandatoriamente, ou seja, como mandamento, mandato mesmo, que eu e você amemos a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. E nós amemos o próximo como a nós mesmos. Então, nós temos amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos, que muitas vezes é uma dificuldade para cristãos. E Jesus ainda deu um novo mandamento nos capítulos 13 até 17, que é o último discurso de Jesus, que nós devemos amar uns aos outros. Eu fico curioso em pensar o que está por trás dessa afirmação, desse novo mandamento. Eu penso que os discípulos eles não se cheiravam, não se bicavam muito bem em certas ocasiões. Amar o próximo, em muitas circunstâncias, talvez fosse mais fácil do que amar o bem próximo, o ao outro. Né? E já nós vamos ver isso, e com isso se manifesta em ações. E talvez seja por causa desse amor uns aos outros, não é? Dessa retribuição e de ações uns aos outros, é que Paulo coloca aqui uma lista de virtudes a serem justamente praticadas para as pessoas que estão à nossa volta, uns aos outros, os nossos irmãos e as pessoas que nos servem. Então, ele coloca, por exemplo, aqui diversos aspectos. Ternos afetos de misericórdia ou de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência ou de longanimidade, suportar uns aos outros, ou seja, compreender uns aos outros, perdoar os que se ofendem. Então, de forma bem simples, cada palavra tem um significado bem profundo aqui, mas vou tentar sintetizar. Compaixão, por exemplo, eu gosto de separar muito bem a palavra compaixão de misericórdia. Misericórdia são ações decorrentes ou relacionadas à aliança que Deus tem com o seu povo, e vice-versa. Então, é a correspondência aos compromissos da aliança. Isso nós podemos estudar em outro momento. Compaixão, por sua vez, é um sentimento que vem das entranhas mesmo do ser humano, lá de dentro, da profundidade do ser humano, provido de emoções profundas para a prática de empatia, de compaixão, de atendimento, de altruísmo, enfim, de corresponder a uma necessidade que o outro tem. A palavra no grego é splarnon oiktirmos, ou ainda o conceito é splarnizomai, ou seja, um sentimento que vem de fato das entranhas. No contexto de Colossenses aqui, Paulo exorta toda a comunidade a refletir a compaixão do próprio Cristo nas relações interpessoais. Se você tiver a curiosidade, você pode ler os evangelhos sobre essa perspectiva e como Jesus foi sempre, muitas vezes, ou sempre, compassivo com as pessoas, não é, para a prática do bem, e especialmente em suprir as necessidades e, em pontos extremos, até o desejo das pessoas. Não é? Então, isso é um aspecto interessante. Um primeiro aspecto aqui, uma primeira ação destinada para uns aos outros. O segundo aspecto aqui é a bondade ou benignidade, conforme a versão, e refere-se à disposição de fazer o bem, especialmente em atitudes amáveis e generosas. Essa é a definição clássica de dicionário. Num contexto aqui, basicamente se refere a um contrato
em um contraste, aliás, em comportamentos egoístas da velha natureza mencionadas nos versículos anteriores. Ou seja, tudo aquilo que era voltado a si mesmo, egoisticamente, egocentricamente, né, agora vai em direção aos outros, ou demonstra-se numa disposição de fazer o bem aos outros, e não só buscar benefícios próprios mediante caminhos alternativos propostos por esses intrusos. O terceiro aspecto aqui diz respeito à humildade, que é a disposição de considerar os outros superiores a si mesmo, né? Rejeitando todo orgulho, soberba, tem uma palavra ainda, jactância, não é, que Paulo usa especialmente aos romanos, que é um sentimento nacionalista, não é, que os judeus praticavam. Olha, eu sou judeu, eu frequento o templo, e com isso exibia-se diante dos outros, de outros povos, evidentemente, mostrando a sua autossuficiência, o seu orgulho, então, de pertencer a este povo, e povo de Deus. Não é? E a exortação, o que faz parte disso ainda, é promover relacionamentos saudáveis, aceitando, inclusive, opiniões muitas vezes contrárias às nossas próprias. Ou seja, aceitando feedback, por exemplo, e servindo aos outros, uns aos outros, com sinceridade. O livro de Provérbios trata, assim, com muita autoridade esse assunto de humildade, e sempre como um contraponto à soberba ou orgulho. Ou seja, existe uma necessidade de todos nós, como cristãos, nos colocarmos na posição certa. Eu talvez penso que a humildade e mansidão que vem agora, já na sequência, que eu quero comentar aqui, aliás, deixa eu já colocar aqui a mansidão, né, que é a força sob controle ou uma atitude de calma, gentileza, mesmo diante de provocação, né, e buscando sempre a reconciliação. Então, essa humildade e mansidão, e ainda outras virtudes que, na verdade, vão se somando, vão sendo acrescentadas aqui, é a melhor maneira de cada um de nós, eu e você, mostrarmos o quanto nós estamos seguros de quem nós somos em Cristo. Ou seja, em outras palavras, é demonstração da nossa autoestima muito bem resolvida. Ou seja, nós sabemos quem somos em Cristo, mas não precisamos demonstrar diante de pessoas com atitudes arrogantes, de soberba, etc., o que nós somos em Cristo. Vou dar um exemplo. Penso que Paulo, biblicamente falando, com exceção de Jesus, é a pessoa mais resolvida com relação a isso. Porque, em determinado momento, numa discussão com a igreja em Corinto, por exemplo, quando falsos apóstolos ou pessoas que se diziam como apóstolos estavam se infiltrando e corrompendo o seu ensino naquela igreja, né, Paulo debate com eles nas duas cartas aos Coríntios, né, e chama eles de falsos apóstolos e diz: vamos competir, vamos comparar os nossos atos, os nossos feitos. Paulo diz: eu fiz isso, 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 e vocês? Eu sou muito mais apóstolo. E em um determinado momento ele escreve: eu sou mais do que todos, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, tem uma consciência muito clara de que ele tem, sim, uma responsabilidade enorme, e Paulo teve mesmo, não é? Ele foi chamado, eleito por Deus, escolhido por Deus para ser o apóstolo de Cristo para os gentios, ou seja, todas as igrejas gentílicas, a partir daquele momento, a partir da nova aliança, do estabelecimento da nova aliança no reino de Deus, seriam da responsabilidade de Paulo. Então, evidentemente que isso lhe pesava. Justamente ele como bom judeu ortodoxo, radical, né, severo no cumprimento das leis, ele mesmo se diz irrepreensível quanto a isso. De repente ele está num outro universo, num outro mundo. Vai pregar reconhecidamente Cristo como o enviado por Deus para salvar a humanidade e justamente diante dos gentios que ele, ou dos quais ele mesmo se separava. Então essa contraposição de saber muito bem o que somos diante de Deus. E isso é muito interessante desenvolvermos. Cada um de nós deve desenvolver essa segurança, não é? Primeiro, da própria salvação, da condição de servo diante do Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, da posição ou da responsabilidade que precisa ser executada no reino de Deus ou fazer a obra de Deus.
Então, é evidente que algumas pessoas terão mais destaque e outras menos, mas todos nós temos responsabilidades. E a humildade, a mansidão, justamente trazem esse equilíbrio. Ou seja, a humildade não nos deixa ser arrogantes e soberbos, não é? E a mansidão nos permite controlar, né, para não nos extrapolarmos nos nossos pensamentos e nas discussões, especialmente nos conflitos, buscando sempre a reconciliação, ou seja, equilíbrio. Talvez esse seja um dos maiores, uma das maiores dificuldades, especialmente de líderes. Estou lembrando que há tempos atrás me convidaram para dar uma palestra, uma aula sobre liderança transformacional, e depois, num Q&A, num perguntas e respostas, me perguntaram qual seria a qualidade mais evidente que um líder precisa ter. E eu, de bate pronto, falei humildade. Porque não que eu seja exemplo de humildade, eu acho que não. Ainda há muito a desenvolver sobre isso e me policio muito com relação a isso. Mas eu estava justamente estudando sobre o assunto e olhando aqui e ali, eu percebia que talvez, somente talvez, o avivamento no Brasil esteja atrasado ou não venha com a intensidade que nós desejamos, porque falta humildade, falta a disposição em muitos líderes de considerar outros superiores a si mesmo. Essa consideração mútua uns aos outros, que o outro é melhor, é superior, enfim, tem mais importância, isso talvez seja o grande desafio para líderes e, inclusive, para a unidade de tantas células do corpo de Cristo que estão espalhadas no Brasil e mundo afora. Ou seja, vamos chamar assim, uma chave para encontrar a unidade. É simples, é cada líder considerar o outro superior a si mesmo e considerar Cristo o Senhor a quem todos nós servimos de uma maneira. Então, isso já é o primeiro caminho para essa humildade, né, de servir uns aos outros com absoluta sinceridade, reconhecendo o ministério de outros, reconhecendo a obra que o outro está fazendo, executando no próprio reino de Deus. Para os colossenses, essa humildade aqui seria justamente um antídoto contra as atitudes arrogantes dos falsos mestres, que estão mencionados por toda a carta, todas essas atitudes. Por mansidão ainda, vale a pena mencionar a atitude de Moisés diante de uma situação bastante constrangedora com seus irmãos. Isso está relatado em Números capítulo 12. Não é? Miriam e Arão, que eram irmãos, penso eu, até mais velhos, Arão com certeza, Miriam não sei agora, mais velhos que Moisés. E, de repente, Moisés foi chamado como o grande líder da nação e o grande responsável por conduzir a nação de Israel para a terra prometida. E, de repente, os dois acharam, mas por que só Moisés? Por que Deus só fala com Moisés? E aquilo irritou o nosso Deus. E chamou os três para uma conversinha particular. Né? Manifestou ali a sua glória e todos eles foram envolvidos pela nuvem, você pode ver lá. E Deus dá uma bronca. Como se dissesse assim, quem você pensa que é? Quem você está pensando, Arão ou Miriam? Moisés é o cara que eu chamei para conduzir isso aqui. Com ele eu falo face a face, como aquele que fala com um amigo. E no texto, no versículo 6 de Números 12, diz lá que Moisés era um homem muito manso, o mais manso de toda a terra. Ou seja, enfrentava uma situação contra a sua própria pessoa, contra a autoridade dele mesmo como líder da grande nação, ou da nação, o grande líder desta grande nação, e, no entanto, ele simplesmente disse, eu não consigo, eu não vou conseguir vencer essa discussão, ou essa situação toda aqui, essa treta. Ou seja, mansidão significa simplesmente abrir mão dos seus próprios direitos e deixa que Deus os defenda. Né? Então, uma atitude calma, assim, deixa para lá. Não é se eu sou o que sou diante de Deus, ele vai defender os meus interesses diante de quem quer que seja. É evidente que nós precisamos valorizar o que somos em Cristo, fazer valer esta posição, mas não necessariamente entrar em conflito por causa disso. Não é? Os colossenses deveriam, na verdade, refletir o caráter de Cristo, do próprio Cristo, que nunca se exaltou diante da sua posição. Leia nos evangelhos, você vai perceber que Jesus Cristo nunca disse, aliás, Jesus nunca disse
que ele é o Cristo. Eu sou o Cristo, olha, me respeite, vou fazer valer minha autoridade. Sempre com muita humildade, muita mansidão. E um outro aspecto aqui, com muita longanimidade, ou muita paciência, não é? Ou seja, uma capacidade de suportar provações, ofensas, sem se irar ou sem ir ao desespero. Demonstrar paciência nos relacionamentos, muitas vezes desgastantes, especialmente no convívio entre irmãos. Gente, nós todos somos pessoas de naturezas diversas, com os seus pensamentos muito bem enraizados, seus desejos e seus pontos de vista muito bem enraizados. Não é natural que exista provocações, muitas vezes ofensas, por causa até do comportamento. E nós precisamos, né, conforme a nova versão transformadora nos diz aqui, né, não se ofender ou ser compreensivo um ao outro, né, com muita paciência, né, não se irar facilmente. Aliás, é outro aspecto aqui, né, suportando-vos uns aos outros, ou seja, seja compreensivo, né, ou carregue uns aos outros por meio, especialmente, do perdão. Isso muitas vezes é uma dificuldade. Eu tenho visto nesses anos de ministério que muitas pessoas sofrem por a dificuldade que têm de perdoar. E eu quero mencionar aqui algo muito interessante. Uma pergunta que os discípulos fizeram, isso está em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Deixa eu colocar aqui. Lucas 17, a partir do versículo 3. E nos diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 3. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, acautelai-vos aqui é o seguinte, ó, cuidado, cuide-se. Se um irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, veja, ou vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me uma ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. E depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Existem, evidentemente, diversas aplicações com relação a esse texto aqui. Agora, a minha pergunta, que eu já me fiz, é o seguinte, por que nós precisamos de fé para perdoar? Né? E aí eu pensei alguns comentários aqui que me calaram para essa pergunta. A obediência em perdoar a outros é uma demonstração de confiança de que Deus cuidará das consequências e esclarecerá possíveis mal-entendidos e fará com que tudo coopere para o nosso bem e para a glória dele. Ou seja, perdoar não é apenas uma simples troca de palavras, é motivado pelo amor e a fé, a fidelidade, a confiança em Deus é que ativa este perdão. O que nós precisamos pensar aqui é o seguinte: o perdão, ele precisa e vai muito além das forças humanas. Não é algo natural. Nenhum de nós tem a capacidade natural de perdoar as ofensas, atos contrários, etc., com muita facilidade. Não é simples, né? Não é natural. O natural é um sentimento de vingança. E por isso o perdão requer uma força de Deus e por isso a fé é necessária. Ou seja, eu e você precisamos confiar em Deus para adquirir, para acionar a própria fidelidade de Deus em cumprir ou nos ajudar a resolver situações
e muitas vezes que não tem uma reconciliação fácil. Então, o perdão, a fé necessária para perdoar, justamente nisso. Não é, é muito, muito fácil dizer eu perdoo, mas não são apenas palavras. Exige um esforço, uma capacidade que naturalmente nós não temos. E por isso a ação de Deus, por meio do seu Espírito, nos impulsiona justamente a isso. E talvez seja esse o pensamento que permeia o escrito de Paulo aqui, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, né? Ou seja, o suporte, a paciência, a compreensão mútua, né, passa justamente pelo perdão mútuo. Ou seja, temos a capacidade, ou desenvolvemos a virtude de nos suportarmos uns aos outros, para justamente perdoarmos uns aos outros também. Eu aprendi o seguinte, né? É, perdão não é, ou a falta de perdão, não é apenas um pecado, não faz parte de nenhuma das listas da obra da carne, curiosamente. Né? Ou seja, a dificuldade de perdoar, que é natural do ser humano, natural é vingar-se, irar-se, enfim, mas o não perdão, né, a falta de perdão, não faz parte da lista de pecados da carne, mas tem consequências terríveis. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma história muito interessante de um homem que devia horrores, uma dívida enorme. Lá a Bíblia menciona de 10 mil talentos. Para fazer uma conta rápida aqui, multiplique 10 mil vezes 34, porque um talento, e era de ouro, equivalia a 34 mil. Então, nós temos 340 mil quilos de ouro, 340 toneladas de ouro. Pense que, se você busca a cotação hoje da grama de ouro, né, o ouro é cotado em grama, deve estar valendo aí uns 300 e tantos reais. Não é? Então, multiplique isso vezes 340 toneladas. Então, uma dívida impagável. E esse devedor, então, se propôs entregar sua esposa, filhos, para que eles pudessem, então, ou ele pudesse, de alguma forma, quitar a dívida. E o credor simplesmente disse: oh, não, vá, fique livre disso. E aí, esse devedor, o ex-devedor agora, aquele que não tem mais a dívida, porque ele foi perdoado, foi no caminho e encontrou alguém que lhe devia 100 denários. 100 denários equivale a 100 dias de trabalho. Né? Um denário era o salário de um dia. E que, comparativamente com os 10 mil talentos, era muito irrisório. E esse ex-devedor cobrou esses 100 denários com força, com violência, etc, etc. E aí Jesus ensina nessa parábola o seguinte: ok, se você não consegue mutuamente perdoar aqueles que lhe devem tão pouco comparativamente com a sua dívida diante de Deus, então Deus também vai anular o acordo do perdão da dívida e vai voltar a cobrar. Mas não é Deus quem vem e cobra, que pega no colarinho, são os verdugos, os cobradores, que nós podemos apelidar de demônios de sua turma, ou Satanás de sua turma. Esses sim vêm e cobram e atormentam, angustiam, afligem pessoas porque outros não conseguem, porque esses não conseguem manifestar o perdão mútuo e, consequentemente, não suportar, porque não tem paciência, etc. E certamente também não tem amor, que é a atitude altruísta, né, que Paulo menciona aqui, como o vínculo da perfeição, que busca o bem do outro acima de tudo. Então, tudo que está relacionado acima, né, tudo que nós falamos aqui, a compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, o suporte mútuo, o perdão mútuo, tudo isso está como que preso, vinculado à disposição, uma atitude altruísta de buscar o bem do outro acima de tudo. Né? Então, Paulo chama aqui de um vínculo da perfeição. Se uma pessoa quer ser madura, que é a palavra para perfeição, nós podemos chamar aqui de vínculo da maturidade. Ou seja, se uma pessoa é capaz de amar altruisticamente, ou seja, abrir mão dos seus próprios interesses em favor do outro, ou para que o outro receba um bem e, acima de tudo, seja alvo do próprio amor de Deus, certamente aí é uma maneira, um checklist que nós sabemos que nós já temos alcançado a maturidade. Se desenvolvermos estas virtudes. Ou seja, amar é um novo mandamento, né, da nova aliança. O amar uns aos outros, especialmente, é o novo mandamento da aliança, conforme João 13. E não é possível amar ao outro sem amar a Deus. Impossível.
Amar remete justamente, por isso que ele menciona aqui a paz de Deus, que é um estado de harmonia e tranquilidade como reflexo de relacionamentos saudáveis. Ou seja, os relacionamentos vão ser saudáveis à medida que o amor for praticado, e, por sua vez, é o vínculo de todas essas virtudes que estão mencionadas na carta aqui. Então, pensa que Paulo nos coloca numa bela de uma armadilha. Ou seja, desenvolvermos essas virtudes que naturalmente não são simples. Sem a força, capacitação, habilitação do próprio Espírito de Deus, ou seja, como a própria pessoa de Cristo em nós, nós não vamos conseguir isso. Naturalmente, nós jamais conseguiremos isso. Fato é, isso está relacionado aqui como um antídoto, como um antídoto, a arma para lutar contra todos esses aspectos que vão se infiltrando, vão contaminando, corrompendo de alguma forma. E ainda Paulo menciona aqui que a gratidão, né, versículo 15, que eu quero ler mais uma vez, diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros deste corpo, ou assim como foste chamados a um só corpo, sede agradecidos. E aí no versículo 16, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí sim, instruí-vos mutuamente, né? Veja quantas vezes aparece essa mutualidade uns aos outros, com sabedoria, louvor, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu, e especialmente minha esposa e eu, nós aprendemos de uma forma muito interessante que a gratidão, ela, na verdade, ela cessa toda e qualquer murmuração. A falta de gratidão significa insatisfação com aquilo que estamos vivendo. E eu e você não podemos ser assim. Nós temos, da parte de Deus, todos os recursos necessários para termos uma vida boa. Uma vida rica. E eu e você precisamos ser gratos. E a gratidão, né, para dar um basta nesses argumentos todos, a gratidão, ela cessa com toda a murmuração e a insatisfação. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa grata. Um cristão que é grato, que eleva a Deus a sua ação, o seu sacrifício de louvor, de ações de graça, é uma pessoa satisfeita. Não é? E por isso, a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo habitando em nós, gera esses pensamentos ou guia esses pensamentos e palavras para justamente para haver esse crescimento, para que o amor de fato seja o vínculo da perfeição em todos nós. Então perceba que aqui existem muitos superlativos. Paulo vai amontoando como que práticas de virtudes que promovem uma unidade, um crescimento natural e espiritual em cada um de nós, não é? E aplicá-los é uma forma de demonstrarmos o amor, a gratidão ao próprio Deus, como marcas que nos distinguem como cristãos. Ou seja, se alguém perguntar, cara, como que caracteriza um cristão? Existem diversas formas de medirmos isso. Uma delas é justamente vivermos e desenvolvermos essas virtudes aqui, que se opõem justamente à busca de caminhos alternativos, meritórios diante de Deus, e que não levam a nada. E, acima de tudo, priorizar a paz, a humildade e a compaixão em todas as interações, em todas as mutualidades possíveis. Muito bem. Quero ir adiante aqui, ainda nos deveres da família. Paulo coloca um parágrafo aqui muito interessante, a partir do capítulo 4, versículo 18. E diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não sejam ou não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e Cristo o Senhor é que estáis servindo. A Cristo o Senhor é que estáis servindo.
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Muito bem. Um resumo simples, rápido, resumo sintético. Vale aqui enfim, a prolixidade das palavras. Um resumo sintético. Fica muito claro o que ele quer dizer aqui. E se nós queremos mais detalhes, Efésios capítulo 5 nos ensina a respeito disso. Como as esposas devem tratar os seus maridos e vice-versa, ou cada um o seu cônjuge. Esposas reconheçam a autoridade do marido e como submetendo-se a esta autoridade, como é conveniente ao Senhor, conforme o texto nos diz aqui, porque isso é próprio de quem está no Senhor. Maridos, ame a vossa esposa, assim como em Efésios Paulo complementa o pensamento, Cristo amou a própria igreja. Filhos, ou seja, aqui o tratamento familiar está todo ele exposto. Filhos, honrem os pais, obedeçam aos pais, né? Porque isso é uma forma de gratidão diante de Deus. Pais, não irritem os nossos filhos. Interessante ele colocar isso, porque é bem possível que contextualmente naqueles dias já havia pais que ficavam irritando os filhos aí de alguma forma, né? E os filhos não podem viver, segundo o ensino de Paulo aqui, viver desanimados. Então, pais, presta atenção. Ou seja, crie relacionamentos saudáveis, né? As virtudes mencionadas anteriormente, é óbvio que se aplicam aqui também em relacionamentos familiares. Construir uma família saudável, emocional, física, psicológica, de todos os mentes, todos os emocionalmente, psicologicamente, etc., não é tarefa fácil. E lógico que precisa haver uma orientação que venha da palavra de Deus para isso. Né? Hoje o mundo, não vou entrar nem nesses detalhes, né? Mas se tornou extremamente sensível a todo e qualquer sentimento. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode contrariar ninguém, filhos não contrariam os pais, pais não contrariam os filhos e vice-versa. Então, ficou uma confusão. Né? Os papéis estabelecidos pela palavra de Deus para cada elemento da família estão corrompidos, estão deturpados. E, de repente, é uma época ou um tempo em que a igreja precisa voltar a isso. Né? Filhos precisam ser corrigidos, precisam ser educados, né? Precisa tirar a estultícia de cada um deles, e a Bíblia orienta a fazer isso com vara. Hoje não pode, né? Porque vai preso, etc. Maridos entendem muito mal o seu papel como cabeças da família e exageram no exercício da submissão, e aí vira toda essa confusão aí. E Satanás se especializou em destruir a estrutura que Deus estabeleceu como a base, a fundamentação da sociedade. Né? Ou seja, Satanás quer destruir a família. Deus construiu a nação de Israel baseado na família. Né? Era uma confederação tribal, eram tribos, eram famílias que constituíram a nação. Enfim, esse é um fato que você precisamos prestar atenção. É simples, se nós queremos criar uma família saudável, é fazer e permitir que a Bíblia, a palavra de Cristo, habite ricamente em nós, inclusive nesse aspecto. O mesmo se relaciona aqui, né, aos relacionamentos na empresa. Servos aqui, naqueles dias, eram os escravos mesmo. Né? E isso era muito comum e a Bíblia nem condena o negócio, curiosamente. Né? Não condena essa escravidão, essa existia. Para você ter uma ideia, em Roma, 2/3 da população da cidade eram constituídos de escravos. Nações que foram dominadas e pessoas foram levadas para servir para as mais diversas coisas. Ler aos filhos, ler livros, ensinar, levar os filhos à escola, treiná-los para a guerra, enfim. Diversas e todas as funções eram exercidas pelos escravos. Né? Nesse pensamento, nós hoje podemos contextualizar como sendo os colaboradores de empresas, ou aquelas pessoas que trabalham com outros. Né? E aqui é muito simples: obedeça tudo quanto o Senhor, segundo a carne, não quando está sob vigilância, ou seja, não faça apenas quando o patrão, ou o chefe, ou o gestor está olhando. Né? Porque nós não servimos apenas àquele que está sobre nós, hierarquicamente, mas nós servimos a Cristo, o Senhor. Essa é a ênfase que Paulo dá aqui. Receberemos do Senhor a recompensa por essa atitude. Por Cristo
é o Senhor, o Cristo, o Senhor é que nós estamos servidos. Da mesma forma, o chefe, o gestor, os contratantes não podem, não devem trabalhar ou tratar os seus colaboradores com injustiça, não é? Porque não, se eles não têm um Senhor na terra, tem um Senhor no céu, que está de olho em todas as atitudes. Então é interessante Paulo mencionar e incluir aqui, né, esses relacionamentos entre família e trabalho, para finalmente, então, em todos esses aspectos, em todos esses âmbitos, né, a exortação de que as virtudes, especialmente vinculadas ao amor, que, segundo ele, é o vínculo da perfeição, precisam ser desenvolvidos. Ou seja, a base de sustentação para todos esses relacionamentos saudáveis é, evidentemente, o amor. Eu quero ainda mencionar aqui a conclusão, né, e passar rapidamente pelos versículos a partir do capítulo 2, aliás, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando em ações de graça. Interessante isso. A nova versão transformadora diz: dediquem-se à oração com mente alerta e o coração agradecido. Ou seja, a oração, evidentemente, precisa ser perseverante, mas sempre com o foco na gratidão, nas ações de graças. Versículo 3: suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E a palavra oportunidade aqui é interessante, né? É uma palavra grega para tempo, que é kairos, mas aqui no sentido de oportunidade, ou seja, existem algumas coisas no nosso tempo cronológico, no nosso dia, que não vão voltar, e não vão se repetir. São oportunidades, é o tempo da oportunidade. Por exemplo, vou drasticar aqui a ilustração. Né? Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, quando ele estava se aproximando dela pela última semana de vida sobre a terra, dele sobre a terra, e chorou sobre a cidade porque ela não reconheceu o tempo da visitação, o tempo da oportunidade. Ou seja, Jerusalém, que representava toda a religião judaica, a religião do povo do qual Jesus fazia parte, não reconheceu que nele estava a figura do próprio Deus, como o Messias, como Cristo, como o Senhor, como o próprio Deus. Foi uma oportunidade e nunca mais tiveram, não voltou mais. O cego na estrada, ali nas imediações de Jericó, ele berrou, gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele não teria oportunidade. Jesus Cristo estava indo a Jerusalém e não voltaria por aquele caminho. Ele morreria. E assim, de diversas maneiras. Eu fico pensando, muitas vezes, nos discípulos, primeiro nesse pensamento, não aproveitaram, talvez não aproveitaram o tempo em que Cristo esteve com eles. Nós não aproveitamos muitas vezes chances, oportunidades de fazermos alguma coisa, de recebermos alguma coisa da parte de Deus, e esse tempo não vai voltar, essa oportunidade não vai voltar. De fazer um curso, de assistir uma aula, de participar de um culto, seja lá o que for, de uma festa de família, de um aniversário, isso e aquilo. E Paulo faz uma exortação aqui: olha, aproveite a oportunidade. Ele continua dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes o que deveis responder a cada um. Penso que é óbvio aqui. Agora, aqui ainda tem uma menção de várias pessoas, e rapidamente passar por isso, diz o seguinte: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Tíquico é o portador da carta que vai chegar, o que chegou lá na igreja. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é de vosso meio. E eles vos farão saber tudo o que aqui ocorre, por aqui ocorre. Aqui vale a pena um parênteses. A carta Colossos e de Filemão foram escritas no mesmo dia, talvez. Né? Foram levadas no mesmo dia. A carta a Filemão é destinada, evidentemente, a Filemão para tratar da situação de Onésimo, um escravo que fugiu da casa. A carta tem o seu contexto,
mas só para você saber por que Paulo menciona aqui. Né? Onésimo estava lá com Paulo em Roma, e Paulo mandou ele de volta, volta para o seu patrão. Né? E é muito interessante, de repente a gente trata uma hora aí sobre o livro, curtíssima carta de Paulo a Filemão. Fato é que Filemão é o pai de Arquipo, que é o líder da igreja em Colossos. Né? Então eles eram todos da mesma família. E Onésimo era um dos servos, um dos escravos, então, que aquela casa tinha. Então, aqui, Tíquico e Onésimo estão levando essa carta. E aí, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Jesus, chamado por justo, evidentemente que Cristo não era o único Jesus sobre a terra, tem pelo menos 3 mencionados na Bíblia, os quais são os únicos da circuncisão, então judeus, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, um grande conforto. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitas vezes se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, eu já menciono aqui. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos da Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que também seja lida na igreja os laudicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Dizei também a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Muito bem. Há uma lista de personagens que são mencionados aqui na carta, todos eles muito bem relacionados e convictos daquilo que representam no próprio reino de Deus, penso eu. Aristarco é um companheiro de prisão mencionado como tal. Então, estava preso ali e manda um abraço. Não sei por que está preso, ele está relacionado em livro de Atos, em Filemão e aqui mesmo. Pelo que sabemos, ele era natural de Tessalônica e, pelo que indica, um exemplo de fidelidade e coragem no ministério. Marcos é o nosso conhecido João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Aquele mesmo que se separou de Paulo e foi motivo de briga, de discussão entre Barnabé e o apóstolo Paulo. João Marcos abandonou os dois no meio da primeira viagem missionária, e Barnabé, no início da segunda, queria levar de novo. Paulo diz, de jeito nenhum, comigo ele não vai. E aí passaram-se os anos, Barnabé tratou de João Marcos e agora estão presentes aqui na mesma cidade, em Roma. Então, embora tenha sido abandonado, foi posteriormente reconciliado. E a sua vida é um exemplo de restauração, de utilidade do ministério, de não desistir, mesmo que tenha falhado. É evidente que João Marcos deve ter as suas falhas nessa história, assim como Paulo e Barnabé. E todos eles chegaram a um acordo, uma reconciliação. Jesus, o justo, não sabemos muito bem quem é, pouco se sabe desse, só é mencionado aqui, mas é mencionado ou nominado como um dos poucos judeus que colaboraram fielmente com ele. Epáfras era o líder espiritual, o fundador da igreja em Colossos. Paulo o descreve como um servo de Cristo que mantinha uma vida de oração fervorosa pelos colossenses. Um exemplo de dedicação pastoral, fervor de oração, etc. Inclusive, a carta que é mencionada aqui aos Laodicenses se perdeu. Pelo que entendemos no texto, Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, a Filemão, essa nós conhecemos, e uma carta para a igreja em Laodiceia, que era bem próximo, a cidade era bem próxima. E essa carta nós não temos notícia. Ninguém sabe ao certo, mas nem vestígio dela de jeito nenhum. Lucas era um médico e é o nosso conhecido autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, e é um médico amado, destacando a sua profissão e a afeição que tinha por ele. Aliás, há uma característica no Evangelho de Lucas que se distingue dos outros: as doenças elas são descritas em detalhes, e é lógico, porque Lucas, sendo médico, poderia fazer isso. Conhecia as doenças que o Senhor Jesus curou
ou daquelas que ele tratou na vida das pessoas. Depois, Demas, que é um colaborador de Paulo, e aqui eu quero abrir um parênteses, mais um. Posteriormente, aqui ele é mencionado como cooperador, colaborador do ministério de Paulo, e mais tarde, um pouco, na segunda carta a Timóteo, então são 6, 7 anos mais tarde, da carta aos Colossenses, Paulo menciona que ele foi abandonado por Demas. Ele escreve assim: Demas me abandonou amando o presente século. Ou seja, amando aquilo que o mundo lhe oferecia. Presente século é um modelo mental, a forma de pensar que o mundo oferece. Então, tudo aquilo a que Paulo se contrapõe aqui na carta aos Colossenses, que Demas deveria saber muito bem, porque estava próximo a Paulo ali em Roma, se preso ou não, não importa, mas estava próximo. Era um colaborador, um cooperador, talvez um pregador que reproduzia os ensinamentos de Paulo. E, de repente, literalmente se desviou. Amou o presente século e foi embora. Sucumbiu às tentações humanas. E sua história, pelo menos para mim, é sempre um alerta para a necessidade de perseverar em fidelidade e ser fiel ao chamado de Cristo. E, finalmente, a responsabilidade ministerial que coube a Arquipo, né? É o líder responsável pela igreja em Colossos, Epáfra fundou, e, de alguma forma, isso coube aqui a Arquipo, e esta igreja, ao que tudo indica, se reunia na casa de Filemon, que é, então, o pai de Arquipo, e é chamado por Paulo de companheiro de lutas. Isso sugere que ele desempenhava um papel ativo no ministério e enfrentava desafios ao lado de Paulo. A menção de Arquipo em um contexto assim de encorajamento e exortação, encorajando e exortando, sugere que ele tinha responsabilidades importantes, significativas na igreja. E aí precisava permanecer firme no cumprimento do seu chamado. Eu gosto de pensar o seguinte: Paulo escreveu essa carta e ela deveria ser e foi lida publicamente. Então, não sabemos quantas pessoas se reuniram lá. Eu digo que talvez 50, 100 pessoas, não importa. E se reuniram na igreja e de repente vem a carta de Paulo. Vamos ler a carta de Paulo. E aí ele vai falando e abraço de Arquipo, de Marcos, de Lucas e tal. De repente, diz a Arquipo, presta atenção, deu um recado importante aqui. No meio dessa carta que tem um doutrinamento, um ensinamento profundo sobre como combater uma heresia, tem um recado pessoal. Eu acho isso fantástico. Imagino como o Arquipo se sentiu. Ao mesmo tempo lisonjeado, prestigiado e, ao mesmo tempo, diante de uma responsabilidade enorme, porque a exortação é: cuide para que você cumpra o seu ministério. E talvez essa seja a exortação final e mais importante aos líderes, especialmente líderes, né, que lidam com situações semelhantes a que Paulo enfrentou ou que Epáfras enfrentava, enfim, que foram denunciadas aqui e combatidas por Paulo. Esses intrusos que contaminam, que corrompem a vida cristã, que buscam ou que, de alguma maneira, tentam afastar pessoas da realidade que está em Cristo Jesus, cabe uma responsabilidade àqueles que foram chamados por Deus para liderar esse povo. Dizer a Arquipo, diga ao pastor da igreja, diga ao líder responsável, cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério. Existe uma responsabilidade. Não é? Poucas pessoas têm o prestígio ou a graça de liderarem uma igreja local. Não é para todos, nós sabemos disso. Mas sobre esses existe uma grande responsabilidade, que é justamente, no contexto de Colossos, de combater todos esses intrusos, né, e alinhar, levar o povo a um ensinamento correto, de acordo com a palavra de Deus. E, finalmente, a saudação, para nós concluirmos aqui, concluímos esta aula aqui, esse encontro, essa conversa com a Bíblia e também a carta aos Colossenses. A saudação é do próprio punho, é para evitar falsificações, né? Para evitar que alguém usasse o nome de Paulo em vão, ele assinava no próprio punho. Isso está presente em várias cartas. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Ou seja, no final de tudo, a grande lição que nós podemos aprender com tudo isso, de todas as nossas conversas a respeito disso, para mim, o que fica claro, a mensagem central da carta aos Colossenses é:
Cristo em vós, a esperança da glória. Haja o que houver à nossa volta, sejam quais forem os argumentos, ou aquilo que as pessoas, ou com aquilo que as pessoas querem nos contaminar ou nos desviar da centralidade que há em Cristo. Um pensamento precisa permear sempre as nossas ações. Nós não fomos chamados, destinados por Deus, não fomos salvos por Deus para permanecermos sobre a terra para sempre. Em algum momento nós vamos para a glória eterna. E Cristo é a nossa esperança. Cristo é a certeza de que existe uma esperança de glória. Então, a mensagem central para mim, que é o núcleo de toda a carta: Cristo em vós, a esperança da glória. E eu me despeço de todos e saúdo a todos para que a graça de Deus, de fato, esteja conosco. Quem está assistindo isso no final de 2024, um bom Natal a todos, um feliz Ano Novo, Deus abençoe e a paz de Cristo, de fato, seja aquele que domine, que governe o coração de todos, que a palavra de Deus habite, de fato, ricamente em todos nós, para que as virtudes do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Cristo Jesus.